Então, amadas e amados de Deus, Dom Helder Câmara, se referindo ao dia de hoje, numa meditação do Padre José, ele nos diz: Domingo de Ramos, que humildade e simplicidade. Jesus entra na cidade do jumentinho, não parece de modo algum um rei, é um amigo, não veio para ser servido, mas para servir. Ainda Dom Helder Câmara, sobre o dia de hoje, aonde ele nos coloca esse mistério do domingo de Ramos. Na hora do triunfo, quando o povo ensurdeceu, aclamando-te profeta, rei, semideus, só tinhas o caminho para conservar o equilíbrio e manter-se para além dos hosanas e dos aplausos, entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Ou ainda de Dom Helder, na hora do triunfo, quando o povo ensurdeceu. Essa parte aqui eu já li. Amadas e amados de Deus, qual o primeiro ponto? O primeiro ponto é que a realeza de Jesus não tem nada a ver com a realeza deste mundo, e não tem nada a ver com a realeza dos imperadores, dos reis, das rainhas, e tampouco com a ostentação, o poder, a glória, o clericalismo mudando para profano e pagão da Igreja Católica. Jesus, ele vem no jumentinho, sem nenhuma ostentação. O templo e o palácio não o reconhecia, a não ser poucos dali e as criancinhas. Como diz o Salmo 8, o perfeito louvor vos é dado pelos lábios que as mães amamentam, pelos lábios dos mais pequeninos. E eles estenderam o manto e reconheceram nesse Jesus, sem as vestes de realeza, o novo rei da humanidade, manso e humilde de coração. Jesus vai entrar em Jerusalém, vai ser mais ou menos aclamado, mas depois, logo depois, alguns que estavam aclamando, vai tentar crucificá-lo e o levará à morte, num poder mancomunado do poder temporal e do poder espiritual. Talvez hoje o poder temporal e o poder espiritual das igrejas não é capaz de reconhecer nesse Jesus, Deus e homem humilde, como dizia Fernando Pessoa, é humano demais para ser Deus. E Leonardo Boff fazia como que um complemento, só sendo Deus para ser tão humano assim. E ele assumiu a nossa condição humana, como nós vimos na segunda leitura de Paulo aos Colossenses. E preste bem atenção, ele esvaziou-se de si mesmo, não se revestiu de sua glória, mas se revestiu da nossa humanidade. Há justamente um ano, o Papa Francisco entrava no domingo de Ramos na Basílica de São Pedro, já nos seus últimos dias de vida, não com mitra, não com manto, não com roupas sacerdotais, não com roupas de papas, não com vestes litúrgicas. Ele entrou, como repetindo Jesus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a nossa condição humana. Ele que é humano, mas às vezes o Papa é como fosse deificado. Ele entrou no
na Basílica de São Pedro com uma roupa de lei, uma calça, com uma camisa sem ser camisa de padre, com um poncho para cobri-lo do frio. Uma criança correu e foi beijá-lo, um casal trouxe uma criancinha, e essa foi a entrada mais triunfante de Jesus desde o início da igreja. Não confundamos a realeza de Jesus com a realeza desse mundo. Jesus e o Papa, então, são para nós esse sinal de uma igreja despojada. E nesse tempo de clericalismo, juntamos-nos à voz do Papa Francisco para dizer que o clericalismo é um câncer da igreja, porque nós devemos nos configurar aquele que na última ceia não tomou somente o cálice e o pão e disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, mas imediatamente, ao instituir a lei nova do amor, ele toma a jarra, a bacia, a toalha nas mãos para lavar e beijar os nossos pés. Todo um outro modelo que não seja configurado a Jesus é uma infidelidade nossa, é uma infidelidade da igreja ao projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas leituras, em Isaías e no Salmo e no Evangelho, nós encontramos o sofrimento de Cristo, humilhado, esbofeteado, que sofre com a tortura, que vai ser preso. Pois bem, o nosso Deus que se fez humano foi um preso, e um preso político religioso, e quem mandou matar foi os sumos sacerdotes Anás e Caifás, Pilatos e Herodes. Não nos confundamos, muitas vezes ainda do palácio e do templo, aqueles que ao invés de acolher as pessoas, discriminam, desrespeitam. É uma infidelidade ao Evangelho de Jesus. Ainda no Evangelho, Jesus se encontra com as mulheres que lamentam a sua paixão. Olhar para essas mulheres, quando esta semana a secretária da Secretaria das Mulheres foi no Cabo de Santo Agostinho. Foi no Cabo de Santo Agostinho, não é isso? O seu carro foi alvejado por enfrentar tiros, por enfrentar essa chaga, esse escândalo, essa hipocrisia, porque em grande parte de papa-hóstias e de Bíblia no sovaco, que se dizem cristãos, famílias do bem, e que não sabem tratar as mulheres. A senadora Tereza, essa semana, no Senado, teve a alegria de aprovar, com muita resistência de cristãos, católicos e evangélicos, o reconhecimento da misoginia como crime. E na Câmara dos Deputados há uma resistência ainda maior. Nós ainda encontramos neste Evangelho, quando Sirimão vai ajudar a Jesus a carregar a cruz. Sejamos sirineus, sejamos solidários, sensíveis, no tempo marcado pelo egoísmo e o individualismo. Sejamos Simão. Finalmente, Jesus
no Espírito Santo, se entrega ao Pai como sacrifício pascal para salvar a humanidade e atingir não somente a humanidade, como diz Paulo por 2 vezes, em Cristo Deus reuniu todas as coisas da terra e as coisas do céu. Daí também o nosso compromisso, no momento da devastação da natureza, que gera o desequilíbrio ecológico, que faz aumentar a urgência climática, lembrarmos do Papa Francisco, a ecologia integral. Jesus morre na cruz para nos ressuscitar. Morramos com Ele, ou como diz Paulo em Romanos 6, de 1 a 12, sejamos crucificados, mortos e sepultados com Ele para a vida nova, a fim de que sejamos também ressuscitados com Ele para uma vida nova. Assim seja. Amém.